Eu estou recebendo aqui a doutora Ana Luísa Campos Rocha, nome pomposo, que legal. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulinho, bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Excelente, né? excelente. Contribuindo aí com informação de qualidade e precisa, né, para as pessoas. Importante, importante. Doutora, nós brasileiros já nos acostumamos com remédio manipulado ou ainda não? Então, ainda não. Opa. Porque, na verdade, a gente sabe que a indústria ela tem um poder muito forte, né? A manipulação, ela vem muito antes da indústria, mas depois a indústria tomou conta, né? Padronizou os medicamentos, facilitou o acesso das pessoas ao medicamento. E isso voltou, né? A manipulação voltou, principalmente através da dermatologia, e hoje ela atende a todas as especialidades médicas. Tudo então? Todas hoje, as especialidades médicas. Qualquer remédio pode ser manipulado hoje? Todas as especialidades, né? Qualquer remédio não, porque existem alguns medicamentos que ainda estão sob patentes e que a gente não tem não tem disponível para manipulação. Mas a maioria dos remédios, aqueles que a tecnologia permite, a gente faz. Fala por exemplo, que a gente nem imagina que pode ser manipulado. Um remédio, alguma coisa nesse contexto. Dona de casa está em casa e fala assim, olha, isso pode ser manipulado. Então, na verdade, assim, um dos últimos aí que está liberado para manipulação é um sal que chama Lisdenfex. Nem eu sei falar direito. Vamos lá. É o sal do Vervance, que é um remédio para TDAH. Né? Então, que é muito caro, que agora pode ser manipulado e com isso ajudou a baixar os preços aí do medicamento no mercado e facilita o neurologista na prescrição porque ele pode ajustar a dose, né? Que antes era padronizada, agora pode ser ajustada à necessidade de cada pessoa. Tá, por exemplo, a senhora falou, e eu achava que o remédio manipulado já tinha caído na graça da população e tal. Ainda não caiu porque as pessoas acham que ele é mais caro do que o original ou não? Não. Na verdade, o que acontece é que realmente é falta de acesso à informação correta. Boa. Mais de 40% da população nem sabe o que é remédio manipulado. Olha isso. É muita gente, né? Tá. E ele sai mais em conta muitas das vezes do que o remédio tradicional? Muitas vezes sim, outras vezes não. Vai depender da tecnologia utilizada. Certo. Mas na grande maioria das vezes ele consegue ter um preço bem mais acessível. Legal. Fique à vontade, doutora, disserte, fale e a gente vai desenvolvendo aqui nossa conversa. O medicamento manipulado, na verdade, a grande vantagem que ele apresenta para o consumidor é a personalização. Então você consegue individualizar a dose, a maneira de tomar, a forma farmacêutica. Então você consegue fazer um remédio para você. Certo. Né? Então muitas vezes o medicamento que a indústria produz, vamos dizer que está na forma de comprimido. E aí, às vezes, um idoso não consegue deglutir. A gente prepara ele na forma de xarope. Boa! Né? Boa, na forma de gomas. Uma criança, às vezes, não consegue tomar. A gente ajusta a dose. A dose que está ali é uma dose padrão que pega a maioria das pessoas. Mas tem pessoas que são mais sensíveis à droga e precisam de uma dose menor. Né? A minha mãe mesmo, por exemplo, ela utiliza um medicamento que no mercado ele está a 8,4 miligramas e que ela usa 2,5. Então precisa de ter um ajuste da dose. A dose que tem industrializada, ela não atende. Né? Então você precisa ajustar. Outra coisa é que você pode fazer associações entre medicamentos. Então você pode associar medicamentos que vão ser tomados no mesmo horário, com a mesma finalidade ou não, e ali você consegue facilitar o uso, a adesão do paciente à tomada do medicamento. Em vez de ele tomar 2, 3, 4 comprimidos, cápsulas, ele vai tomar um só. Então, o médico ele tem essa possibilidade de fazer uma prescrição que coloque, por exemplo, um remédio que controla a pressão junto com um diurético, na dosagem que o paciente precisa e também na quantidade que ele vai precisar para aquele tratamento. Vou fazer uma pergunta, não sei se posso fazer ou não, ou se isso acontece. Vamos lá. Vamos supor aquela pessoa que toma vários remédios. Existe uma manipulação que vincula todos esses remédios num só? Nem todo medicamento pode ser associado. Pois não. Né? Então, alguns medicamentos têm que ser manipulados sem associação nenhuma. Então, porque podem ser incompatíveis, não podem ser tomados no mesmo horário e tudo. Mas todos que podem, a gente consegue fazer essa associação, sim. Certo. Né? Uma ouvinte está perguntando aqui se pode manipular neural.
O que é neural? Eu também não sei. Eu vou ter que pesquisar qual é o princípio ativo, porque eu não conheço Talvez ela tenha errado ali na digitação. Ouvinte do 5843, explique melhor a sua pergunta, por gentileza. Né? Então, outra vantagem, Paulinho, estou aproveitando aqui, enquanto ela olha lá, uma outra vantagem é a gente poder, além de adequar a forma farmacêutica, né? Então, medicamentos que às vezes não existem mais no mercado, que já caíram em desuso, já foram tirados do mercado, a gente pode estar proporcionando a manipulação deles para o paciente. Ok, um ouvinte está falando algo interessante aqui. Bom dia, Paulinho, e bom dia, doutora. A minha dúvida é se o remédio manipulado seja falso. Como saber? Não, as farmácias de manipulação hoje, e isso eu não estou falando só da minha, eu estou falando de todas, né? A gente segue uma legislação sanitária rigorosa, né? A gente é fiscalizado pela vigilância sanitária, então a gente compra de fornecedores qualificados, nós fazemos confiáveis. A gente faz a qualificação desses fornecedores, então tem uma série de critérios que a gente utiliza e, além disso, a matéria-prima chega, ela passa por uma auditoria, pelo controle de qualidade interno, onde a gente vai verificar se aquele medicamento é aquele medicamento mesmo, né? Se ele está dentro das condições para ser manipulado, né? E só então a gente manipula. Então a gente já compra de fornecedores qualificados, nós temos um controle de qualidade da matéria-prima que chega, nós fazemos o controle de qualidade também no processo de fabricação, né? Que é individual. Então, a gente cuida realmente da qualidade da produção daquele medicamento. Beleza. Pergunta para ela, vamos ver aqui, atenção, peraí, Brasil, um monte de perguntas para você aqui já, doutor. Eu falei, eu disse. Pergunta para ela se manipula creme ou pomada de mama-cadela. Sim. O que é mama-cadela? A mama-cadela é um fitoterápico. Pois não. Ela é utilizada, a mama-cadela é usada tanto na forma de cápsula, extrato seco padronizado em cápsula. Sim. E também existe a matéria-prima disponível para a gente usar na forma de creme. E ela é usada para o tratamento de vitiligo. Acontece que não existe uma comprovação científica do uso dela em creme. Apesar de ser muito difundida e de ter muita gente utilizando, não existe essa comprovação. Então, a vigilância sanitária, ela fala pra gente o seguinte: não façam creme, façam somente as cápsulas. Então, a cápsula de mama-cadela, ela é extremamente já comprovada, já tem trabalho científico que comprova a eficácia dela, então ela pode ser tomada como fitoterápico. Já o creme, não existe uma comprovação científica de que ele realmente seja eficaz. Excelente. O medicamento Daforin pode ser manipulado? Então, vocês vão me encrencar aqui, porque como eu já estou há quase 30 anos na manipulação, eu conheço muito os nomes científicos, o nome, né, da matéria-prima, dos ativos, dos princípios ativos. E eu não sei o nome dos medicamentos comercializados pela indústria. Tá. Então, se a pessoa puder olhar na caixinha, embaixo do nome comercial, tem o nome da matéria-prima. Aí eu posso estar com... Faz uma foto e manda, não escreve, não pode vir algo errado. Me ajuda, Jesus. Olha, estão perguntando se manipula também vitamina D. Manipulamos vitamina D. Manipulamos vitamina D em diversas formas de apresentação, como, por exemplo, na fórmula de cápsulas comuns, né, as cápsulas de pó. Fazemos cápsulas oleosas também, fazemos em solução, em xarope. Então, existem várias formas farmacêuticas, várias apresentações da vitamina D que a gente pode trabalhar. Doutora, quando o médico receita o remédio manipulado, ele junto à receita vem a quantidade, vamos supor que seja comprimidos, a quantidade do comprimido exato para aquele paciente? Vem. Como é que ele faz? Ele prescreve, na prescrição tem que ter o nome do paciente, a fórmula que ele vai estar prescrevendo, que vai ter o nome do ativo, a miligrama, que é a dosagem, ou micrograma, né, de acordo com o ativo que ele vai prescrever. Vai vir a quantidade de produto que ele vai querer, se é 30 cápsulas, 60 cápsulas, 90 cápsulas, se é uso contínuo. Pode ser de xarope, aí ele vai prescrever tantos ml, aí vai vir a dosagem. Por exemplo, existe um medicamento que é prescrito, que é o Supirida. Supirida é um remédio controlado e a dosagem dele geralmente é 20 miligramas por ml e o médico prescreve tantos ml. Por ele ser um remédio controlado, existe uma quantidade certa para manipular. Não pode manipular para mais de 60 dias de tratamento. Todos os remédios controlados são assim.
Antibiótico também, tempo determinado, Ok. é só para aquele uso. Perfeito. Mas existem medicamentos que são de uso contínuo, então o médico pode prescrever e colocar lá embaixo o uso contínuo. Então vai depender de qual é o ativo e como é que ele é, se ele é controlado, se ele não é controlado pela vigilância sanitária. Estamos nos aproximando do verão, muita gente vai para a praia, aquela coisa toda. E muita gente também gosta de manipular o seu protetor solar. Sim. E coisas para queimar e muito mais, né? Para pegar bronze. É específico o médico que tem que determinar isso, ou a senhora já tem com a sua expertise já esse procedimento? Alguns produtos manipulados, eles podem, que não são, são produtos isentos de prescrição, né? Existe uma lista de produtos isentos de prescrição que a gente pode estar manipulando, inclusive cosméticos, etc. Então, por exemplo, protetor solar. A gente tem fator de proteção 30, 60, 55, com tonalizante, sem tonalizante. E a vantagem do protetor solar manipulado é que a gente pode colocar nele ativos como vitaminas, hidratantes, entendeu? Outros produtos como ácido hialurônico que vão ajudar a pele e ao mesmo tempo estar protegendo. Perfeito. Ouvinte está perguntando, aí enfim, as perguntas chegam, eu vou, né? Tá, vamos lá. Ela quer saber se própolis faz mal à saúde. Acho que não, né, doutor? Não, a não ser que você tenha algum tipo de alergia, isso. Né, uma sensibilidade, porque qualquer produto, qualquer medicamento, seja ele natural ou não, o fitoterápico também está incluso, né? Ele pode causar uma alergia. Então, se você não for alérgica, não existe nenhuma restrição. Agora, se você tiver algum problema gástrico, pode ser que você tenha sensibilidade a fitoterápicos e a outros medicamentos também. Ok. A ouvinte está fazendo um comentário aqui, ela não falou o nome do médico, mas mesmo assim a gente não falaria, só a questão que ela disse. Bom dia. Se os medicamentos manipulados ou genéricos fazem mesmo efeito, por que fui ao médico e ele disse para eu comprar medicamentos original? Então, na verdade, isso é uma prerrogativa do médico. Do médico, boa. Ele vai escolher qual é a forma de tratamento do paciente de acordo com a experiência clínica dele e muitas vezes ele pode ter tido uma experiência não agradável com algum produto que ele usou ou genérico, né, o que ele indicou e clinicamente ele pode perceber uma diferença e aí é uma prerrogativa dele fazer a indicação, tá certo? Tá. Mas eu posso garantir que na manipulação, o medicamento que é manipulado é o mesmo do medicamento que ele prescreveu na mesma dosagem e vai ter o mesmo efeito. Excelente. Paulinho, pergunta para ela se manipula loção hidratante. A gente manipula cosméticos de vários tipos, tá? Pois não. Então, tudo que você imaginar de cosmético. Gel, loção cremosa, coisas para pele, como, por exemplo, gloss para tratar a região dos lábios, produtos para a área dos olhos, para os cabelos. Então, existem vários produtos na área de cosmética que a gente pode estar manipulando. Legal. As fórmulas farmacêuticas são muito... É um leque muito grande de opções que a gente tem, tanto para uso externo quanto para uso interno. Para uso interno, por exemplo, nós fazemos cápsulas, gomas, comprimidos orodispersíveis, cápsulas sublinguais, cápsulas gastroresistentes, sachês, xaropes, suspensão, tudo isso? óvulos, que é para uso ginecológico, supositórios, que de uso retal, que é muito útil, principalmente em crianças e idosos e pessoas que têm problema a nível de psiquiátrico, que precisa de uma intervenção rápida, né? Que às vezes o supositório ele é muito útil nesse aspecto, os supositórios de diazepam, de outros medicamentos controlados, porque eles são absorvidos rapidamente pela via retal. Perfeito. Né? E aí a pessoa facilita também na aplicação, porque às vezes aquela pessoa não vai ter condição de estar deglutindo, de estar tomando aquele medicamento, às vezes porque ela pode estar num momento de crise e não conseguir fazer isso. Excelente. Aquela ouvinte que fez aquela pergunta que nós pedimos para mandar foto, mandou. O nome do remédio é Daforim, mas tem aqui cloridrato de fluoxetina. Sim, nós manipulamos a fluoxetina, né? A fluoxetina e outros medicamentos também que são utilizados para ajudar na ansiedade, para diminuir o estresse, na depressão. São medicamentos que precisam de prescrição médica, que tem que ter retenção de receita, mas todos eles podem ser manipulados, sim. Doutora, aquele paciente, por exemplo, o paciente que sofreu uma queimadura importante no corpo, né? E ele é alérgico a todo tipo de pomada.
Tem jeito de se manipular um específico para ele? Nós fazemos em bases hipoalergênicas. Então, se a pessoa tem uma alergia, uma base hipoalergênica é uma base que não contém substâncias que potencialmente provocam alergia. Né? Então, todo mundo que é alérgico, independente de ter passado por um trauma ou não, pode ter acesso na manipulação a produtos isentos de certas substâncias que vão causar alergia. Isso serve tanto para produtos de uso externo, que causam a tal da dermatite de contato, né? Sim. Como produtos também de uso interno. Então, ontem mesmo eu atendi uma paciente que precisava de tomar um medicamento. Essa paciente ela não pode tomar nada de uso oral, porque tudo dá alergia para ela. Ela tem uma alergia muito, muito importante. Então, todo produto que é feito para ela é feito sem corante, com um recipiente que não causa nenhum tipo de reação alérgica. Então, é feito para ela, na dosagem que ela precisa, tudo direitinho, mas sem aqueles componentes todos que vêm na medicação industrializada. Nós hoje vivemos aí momentos em que as pessoas estão querendo deixar o vício de lado, seja ele na bebida, seja ele no cigarro e muito mais. Vamos ao cigarro. Né? A gente sabe que existem aqueles adesivos e muito mais. Vocês também fazem esses adesivos ou pomadas específicas? Então, na verdade, hoje a gente não faz esses adesivos nem pomadas, mas eu tenho um recurso muito interessante que dá um resultado fantástico, que é o uso da homeopatia. A homeopatia, para quem tem vício, compulsão por álcool, compulsão por tabaco, né, a gente tem medicamentos específicos para esse tipo de cuidado. Aliás, a homeopatia ela é bem ampla, né? Ela trabalha várias coisas além dos vícios, né? Então, a pessoa que é ansiosa, nós temos produtos que ajudam na ansiedade, que ajudam nos processos de irritação gástrica. Então, tem vários produtos que podem ser utilizados. Tá. Outra coisa também é em relação ao casal que por algum motivo não podem ter filhos, estão fazendo tratamento para isso. Existe manipulação? Sim, tem muitos medicamentos manipulados que são utilizados para aumentar a fertilidade, tanto masculina como feminina. Ok. Né? Mas aí quem tem que fazer essa prescrição é o médico ou nutricionista, porque são coisas muito específicas, que requer diagnóstico, que requer uma indicação específica para aquela pessoa de acordo com as deficiências que o médico quer suplementar, que o nutricionista vai suplementar ali para ajudar. Eu tenho um amigo, né, em que a esposa dele faz um tratamento e uma das doses do remédio custa R$4.000, tá? R$4.000, uma das doses. Sim. E ela tem que tomar algumas por mês. E esse tipo de medicamento também pode se manipular? Eu estou entendendo que é um medicamento injetável. Não sei falar se é injetável, perdão, mas enfim, então, vamos lá. Se for um remédio manipulado, tem que saber qual que é o princípio ativo. Tá. Muitos deles podem ser manipulados, sim. Se for um remédio injetável, também pode ser manipulado. Mas aí precisa de uma farmácia de manipulação específica. Aqui em Viçosa, nenhum de nós aqui manipula injetável. Né? Mas existem várias farmácias em Juiz de Fora, Belo Horizonte, que já manipulam. Né? Porque é uma farmácia que tem que ter uma linha de produção específica, estéril, né? Porque é um produto que vai ter um tipo de aplicação. Porque injetável, colírios, são produtos que têm que ser estéreis. E normalmente sai mais barato? Porque uma dose é 4.000, que eu fiquei sabendo. Sairia mais em conta? Depende do ativo. Okay. A maioria fica mais barato, então tem que ser feito realmente um orçamento. Perfeito. Para ver se esse que ela usa, se esse que ela usa realmente compensa. Alguns medicamentos não compensam manipular. Okay. Então a pessoa tem que conferir para ver se realmente a vantagem é essa. Porque nem sempre a vantagem é o preço. Né? Apesar de que na maioria dos medicamentos manipulados o preço ele fala alto mesmo, ele é mais em conta que o comercial. Mas alguns medicamentos manipulados, a grande vantagem é o tipo de associação, é a via de administração, e nem sempre eles ficam tão baratos que compensem. Tá. Né? Mas às vezes o que compensa realmente é o tipo de associação, mas também mais caro não fica. Perfeito. Sobre o comprimido de carvão vegetal, faz mal à saúde? Cápsula de carvão vegetal é muito útil para diminuir gases. Sim. Né? É muito usado, o carvão vegetal é usado inclusive nos hospitais, que é o carvão ativado, que a gente chama, para fazer detoxificação do organismo. Pessoas que têm algum necessidade de fazer um procedimento de detoxificação,
eles fazem a lavagem gastrointestinal com o carvão ativado. Então, né? seriam aqueles uma intoxicação pacientes... por ingestão de um produto químico, por exemplo, Ok. né? Pode ser beneficiado com o uso do carvão ativado. Na farmácia de manipulação, nós preparamos as cápsulas de carvão ativado para controlar realmente excesso de gases, né? São esses refluxo distúrbios. também? Refluxo? Não, é mais a questão de formação excessiva de gases, Tá. que tem a ver com a fermentação do alimento no organismo. Ok. O refluxo tem a ver com a parte mais gástrica, a produção de ácido no estômago, Sim. né? Então aí já é um outro tipo de produto que a gente usa. Excelente. Colágeno Varisol, vocês manipulam? Colágeno Verisol. É Verisol, né? É um biopeptídeo, Boa. né, de colágeno produzido por uma indústria que chama Gelita. O Verisol, ele tem uma capacidade, ele tem um colágeno tipo 1 e tipo 3. Né? Lembrando que colágeno, quando entra no organismo, você está ingerindo proteína. Ok. Né? Então você está ingerindo as proteínas, mas aquele colágeno, ele não é um colágeno que vai pronto para a pele. Ele vai ser ingerido, você está fornecendo matéria-prima para o seu organismo produzir o colágeno na pele. Então você vai oferecer para o seu organismo os peptídeos corretos para que essa produção aconteça. Tá legal, certo? legal. Estou conversando com a doutora Ana Luísa Campos Rocha, farmacêutica, especialista em manipulação, homeopatia e farmácia clínica. Vamos falar rapidamente sobre farmácia clínica. Eu vi esse termo, eu não entendi melhor. Por favor, farmácia clínica. Na farmácia clínica, a gente se habilita a atender o paciente de uma forma... uma consulta mesmo, Okay. que hoje a gente essa consulta chama atenção farmacêutica. Tá. Então faz parte do trabalho do farmacêutico, só que é diferente daquele atendimento corriqueiro de balcão. Se você falar comigo, não, eu estou precisando aqui de um produto para minha pele, um hidratante, eu vou passar para você um hidratante, isso no balcão, de maneira corriqueira. Mas se você vem com uma queixa, eu estou sentindo muito enjoada, nós vamos fazer uma consulta de atenção farmacêutica. Ok. Esclarecendo aqui para a população como que é essa consulta. Na farmácia clínica a gente aprende então a fazer anamnese, a gente estuda cada especialidade médica, a parte relacionada à clínica, ao medicamento, mas nós não fazemos diagnóstico. Diagnóstico é prerrogativa do médico. Nós fazemos uma triagem, tá? Então dentro dessa triagem existem coisas ali, a gente faz uma atenção primária, onde nós podemos indicar para o paciente alguns medicamentos que são isentos de prescrição, podemos prescrever fitoterápicos, homeopatia, no meu caso, porque eu também sou homeopata, Pois não. florais, que tem a ver com a parte mais emocional, né? Mas como é que é feito isso? É feito uma anamnese, é uma consulta onde você traz para mim seus exames clínico-laboratoriais, todo o seu histórico de saúde, toda a queixa que você tiver naquele momento, e a gente faz uma anamnese completa e eu ouço a sua queixa com o intuito de estar resolvendo aquela sua queixa. Uhum. Se não tiver dentro do âmbito de atuação do farmacêutico, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar você para um profissional de saúde. Um nutricionista, um médico, determinada especialidade, ou um clínico geral, né? Um fisioterapeuta, é muito comum que as pessoas, porque a gente também não entra no âmbito profissional do nutricionista, nós não prescrevemos dieta. Né? Nós fazemos aconselhamento de melhor alimentação, como que você pode se alimentar melhor, mas quem prescreve uma dieta é o nutricionista. Eu preciso perguntar, esse atendimento da farmácia clínica, ele tem um custo? Tem um custo. Pois uma não. consulta. Pois não. Né? Essa consulta, ela demora de mais ou menos de 1 hora, 1 hora e meia. Perfeito. Né? Perfeito. Onde eu faço toda a anamnese do paciente. Depois a gente vai estar verificando o que vai ser feito, se é uma prescrição, se é um encaminhamento. A prescrição ela pode ser medicamentosa, ela pode ser não medicamentosa. Uhum. Então a gente vai ver o paciente de uma maneira integral. Perfeito. Tá certo? Uma suplementação. Depois disso, a gente vai, no decorrer de 3 meses, dar assistência para esse paciente. Então, durante 3 meses a gente acompanha esse paciente, né? O resultado da terapia, se ele foi ao profissional que a gente encaminhou, para que ele realmente a gente faça um acompanhamento dele
né, da evolução do quadro clínico dele. Nossa, aqui, a hora passou rápido, 10h35, já estou com meus próximos convidados ali na central. Isso aí. Últimas perguntas. Esmaltes antialérgicos, vocês manipulam? Sim, não manipulamos, né? Mas lá na farmácia São Charbel nós temos uma linha hipoalergênica, que é a linha da Alergoshop. Boa. Então nós temos cosméticos hipoalergênicos, então aí vai maquiagem, vai esmalte, batons, blush, tudo que você imaginar para beleza. Tem também os produtos que a gente fala que é de uso de tocador, que é shampoo, sabonete, condicionador, etc. Boa. Nós temos também luvas de proteção, capas de travesseiro, capas de colchão para quem tem problema de alergia respiratória. Rinite, né? Rinite, etc. Boa. Então a gente tem toda uma linha de produtos que é própria para alérgicos. Legal. Né? Última pergunta, voltando ao carvão vegetal. A ouvinte perguntando o seguinte: se faz mal à saúde, ela gostaria de saber se prejudica rins ou fígado. Não. Ok. Não tem nada nesse sentido, não. Né? Na dosagem que é utilizada, não há nenhum prejuízo. Tá ok? Última, realmente, agora. Tem um monte, pessoal. Perdão, mas ela vai voltar aqui semana que vem. E aí a gente guarda essas perguntas se alguém tiver alguma urgência também, pode me ligar, né? Vai pro Instagram também, né? Pode procurar o Instagram da farmácia, @farmácia São Charbel. Pode mandar lá no direct, né? Entra lá, manda no direct. Pode mandar também perguntas no WhatsApp da farmácia, que é 31 99756168, ou ligar pra gente no 38916168. Excelente. Última agora. Faço uso de losartana de 50 miligramas. Como não está tendo no SUS, estou comprando. Cada caixa custa R$50. Manipulado é mais barato? É sim. Boa, né? Boa. Aí dependendo também da quantidade, porque alguns medicamentos... Mas ela tem que levar a receita do médico dela? Eu preciso da receita do médico. Boa. Eu não faço... Alguns medicamentos são de venda livre, outros só sob prescrição médica. Então tem que saber qual que é a dose que o médico prescreveu. Aí a gente faz um orçamento. Alguns medicamentos, como é o caso do losartana, à medida que se aumenta a quantidade que você vai fazer, ele vai ficando mais barato. Olha, que legal, né? Boa. Olha, foi muito legal esse nosso primeiro contato. Isso virou um quadro, viu, pessoal? A gente vai aprender a entender o remédio manipulado, né? Eu acho que é importante isso. A ideia aqui é trazer esclarecimento para o seu ouvinte, né? E também falar um pouco sobre mais coisas sobre bem-estar, sobre longevidade, né? Sobre saúde mental, que é uma pegada à saúde da mulher, que a mulherada é o nosso cliente assim que mais frequenta a farmácia. As mulheradas, estamos lá esperando vocês. Na semana que vem, a gente pode falar, nós estamos no Outubro Rosa, podemos falar sobre o câncer de mama, alguma coisa nesse contexto, tal, né? Beleza? Falar sobre o cuidado da mulher é uma coisa muito ampla, né? Quando a gente fala de tocar, né? De se tocar, de se perceber o corpo, isso é muito abrangente. Não é só para o câncer de mama, mas tem várias outras coisas que a gente tem que estar atento. Excelente. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a você, Paulinho. Bombou aqui, tá? Bombou. Você sabe quantas perguntas tem para você aqui? Nem imagino. Quase 1000. Você tá doido? Eu tô te falando, quase 1000. Eu tô falando pra você. Bombou, tô te falando. Gente, eu tô à disposição, excelente, tá bom? Excelente. 10h38 e já...